mesmo quase morrendo, angústias padecendo, mostrava seu amor. Eu sei, Jesus, sou eu quem merecia tamanha agonia, sofreste em meu lugar, pra dar felicidade, salvar a humanidade, tiveste que pagar um preço fabuloso, teu sangue glorioso, que imenso valor. Tal cena não esqueço, Jesus, eu não mereço o teu perdão, Senhor. Já se declina, já é o final do dia, está cumprindo a predição do profeta Zacarias. Diz que no tempo da tarde uma luz haveria, esta luz já raiou, a mensagem já ecoou da boca de um profeta, o mensageiro desse dia. Porque viver em trevas, quando a luz brilhando está, a porta da graça ainda está aberta, mas um dia se fechará. Entre logo, meu amigo, nesta verdadeira luz, é um sinal mais evidente da volta de Jesus. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer.
A festa das trombetas, Levítico 23, versos 23 e 24. A festa das trombetas. A festa das trombetas era o ajuntamento de Israel, onde eles se reuniam. A festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Minha gratidão, irmã Renata, cantando em momentos do Tabernáculo da Fé. A festa das trombetas era o ajuntamento de Israel, onde eles se reuniam. Ouvintes, na mensagem do profeta desta era, a festa das trombetas, ele faz um comentário muito importante que envolve todos os pregadores, todos os pastores. Todos concordam com isto. Ele diz: há tantas coisas que um pastor gostaria de dizer à sua congregação, que ele a ama, e também a outras pessoas em lugares diferentes, mas isso não é permitido, mesmo por causa do tempo.
e circunstâncias outras que não permitem que o pastor fale tudo que ele gostaria de falar a gente que ele ama. Pensando nisto, deve-se notar que a responsabilidade de quem fala é muito grande. Quem controla uma conversa não é quem fala. Quem controla uma conversa é quem ouve. Você pode mudar de estação, pode desligar o telefone, você pode dizer, eu não quero te ouvir. Então, quem controla a conversa é quem ouve. Se você dá lugar, então a pessoa vai falando. Falando, 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 e no fim você tem que constatar se tudo que ela falou é um sintoma, é um fruto do amor. No caso do pastor, só deveria ser por amor. Falar por amor às almas. Tem muito que se pode falar de uma maneira segura, sem se comprometer, sem ter que responder no dia de juízo por coisas que não estão escritas e por isso foram acrescentadas, foram interpretadas à maneira daqueles que gostam de ensinar, gostam de falar. Como, por exemplo, o sacrifício de Jesus em propiciação pelos nossos pecados. Desde que isso seja pregado, mostrado, como está na Bíblia Sagrada, ninguém corre o risco de errar. E aí então você vai tendo outras e outras experiências com a Bíblia que você pode transmitir com segurança. Mas chega a um certo ponto que o próprio Pedro disse, olha, isso não é para nós. Porque Paulo disse umas coisas aí que são difíceis de serem compreendidas. Mas ele não falou coisas difíceis por causa da sabedoria que ele tinha adquirida aos pés de Gamaliel. Não foi. Isso é mal interpretado. Ele próprio disse, quando eu vim ter convosco, não vim com sublimidade de sabedoria humana. Ele falou coisas que não era para o seu tempo, não era para o tempo presente de Pedro, dos apóstolos, e dele próprio. Ele disse, não me é lícito dizer, quando ele foi assunto aos céus, quando ele sofreu aquela êxtase. Já o último mensageiro, para ele foi lícito falar aquilo que não foi lícito para o apóstolo São Paulo. Porque o tempo era agora. Dentro da mensagem de cada mensageiro, existe um mistério. Por isso, cada mensagem foi a abertura de um selo, que por sua vez causou um distúrbio. Nós sempre focalizamos as três últimas,
que foi o parto da semente que foi plantada durante as eras e brotou com Martim Lutero, logo cresceu com John Wesley, os dons pentecostais, e agora a conclusão com William Branham no ministério de Elias. Lutero foi como a água do parto. Wesley foi como o sangue do parto. E William Branham como o espírito, o nascimento que vem do parto. São três coisas que acontecem num parto normal: água, sangue e vida. Dentro de cada uma destas mensagens, houve um mistério. Para aqueles, então, a justificação pela fé, o mistério de Lutero. Agora, milhares tropeçaram naquilo, hoje não tropeçam mais. A própria igreja que o perseguiu não tropeça em justificação pela fé. A mesma coisa foi com Wesley. A santificação que sem a qual ninguém verá a Deus. Foi um mistério. E por fim, depois de cada era passar, então se denominam. Esse aqui é o problema de denominar, denominação. Ali não pode entrar mais nada. Fechou. Como se Deus não tivesse mais nada. Mas aí Deus vem, ele não fica preso a um sistema, vem para adiante. E aqueles perecem. Agora, a quem deve falar, a quem deve pregar, ou de quem deve pregar, Deus cobra. Para tanto, deve ser comissionado por Ele. Deve ser comissionado por Deus, como Moisés foi comissionado. Vocês sabem que eu estou citando a mensagem: assim como fui com Moisés, serei contigo. Deve ser comissionado como cada mensageiro foi comissionado para falar, mostrar, abrir aquele selo, abrir aquele mistério. Esse é o grande problema que existe hoje. Não existe nenhum segmento evangélico, religioso, que corre o risco dos que pregam esta mensagem. Porque ela é o mistério de Deus. E para existir uma coisa falsa, em primeiro plano tem que existir a verdadeira. Você tem que pegar o dinheiro, o papel moeda, para dar esse exemplo. Uma nota de 50. Ela existe em primeiro plano do Tesouro Nacional, a legítima, para depois surgir a falsa. E assim, outros valores da moeda. Agora, não é porque falsificam dinheiro que o dinheiro verdadeiro é falso. Ele é verdadeiro. E o falso só pode proceder do verdadeiro.
todas as heresias, seitas, baseadas em cristianismo, procedem da Bíblia Sagrada, do que é verdadeiro. E agora, para ser ismo, teria que surgir da mensagem. Porque é a mensagem da era, é a nota verdadeira. A mensagem sofre muitos julgamentos por causa de obreiros fraudulentos que não são comissionados para mexerem em mistério de terceira puxada, de trovões, de selos. Eles não têm chamada, eles não têm capacidade espiritual, sacerdotal, celestial para aquilo. Então é onde aparecem os Datãs, os Corés, os Abirões dentro de Israel. Eles não apareceram lá no Egito, lá foi James e Jambres. Cá em Israel, no deserto, foram Coré, Datã e Abirão. Era o falso do verdadeiro. O profeta, numa série com o título Demonologia, mostra isso muito claro quando a pessoa tem revelação desta mensagem da série Demonologia. Eles não têm como expor verdades puras e cristalinas, mas não são comissionados para aquilo. E por isso só causam confusão, tropeço, dificuldades. Nesta mensagem, a festa das trombetas, o profeta desta era, como em todas as mensagens, ele vai até ali, volta até aqui, volta ali, acolá e assim por diante. Mas nós vamos ver que é uma mensagem tremenda, falando de festa, baseado na festa das trombetas, que era o ajuntamento de Israel, onde eles se reuniam, e isso era chamado a festa das trombetas. Então, eu quero chamar a atenção de vocês, como o profeta desta era mostrou claramente a revelação das 7 eras da igreja. E ali, então, podemos ver a previsão de tudo que Deus faria pelas igrejas e através das igrejas destas eras, com o objetivo de colocá-las em posição. Lembrando sempre, para pôr um tijolo em cima do outro, você tem que se lembrar disto, que Deus não cobra o conhecimento, a luz que temos hoje dos mensageiros, dos crentes das outras eras, porquanto aquilo veio crescendo como uma lavoura. Ele não exigia mais do que aquilo. A quem mais é dado,
mais exigido. Então, nós vemos aqui, em Apocalipse, os primeiros 3 capítulos do livro de Apocalipse, revelando todos os acontecimentos da igreja. Então, do 3º capítulo até o 19º, ou seja, até o capítulo 19 de Apocalipse, não existe mais visão da igreja. A igreja sobe no capítulo 4 de Apocalipse e retorna no capítulo 19 de Apocalipse, é claro, a noiva e o noivo juntos vindo à terra. E então, no capítulo 19, vem a conclusão até capítulo 22, que é o último capítulo. E tudo isso está no milênio. E o que será, então, nos anos que seguirão, durante o 4º até o 19º capítulo. Durante esse período, Deus está tratando com Israel. Aqui, agora, esse período, ele ainda está tratando com os gentios, porquanto ainda não se deu o arrebatamento. Assim que a noiva subir, então, em um acontecimento simultâneo, o diabo encarna na besta, falso profeta, anticristo, falso profeta e besta, para ver, então, esse poder das trevas em grande tribulação, chamada também um juízo tremendo por Elias e Moisés, as 2 testemunhas de Apocalipse 11. Mas, nesse íntere, você, a noiva de Jesus Cristo, está nas bodas do Cordeiro. Aleluia! Ele está tratando agora, comigo, com você, tem tratado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós agradecemos a Deus por esta mensagem pregada pelo pastor Joaquim Gonçalves. Se o Senhor nos permitir, nesta noite teremos culto de cura divina e libertação. Você é convidado a vir participar conosco. O Tabernáculo da Fé, em Goiânia, está na Avenida Castelo Branco, número 6.650, no bairro Ipiranga, a 100 metros do terminal de ônibus Padre Pelágio. O programa Fé para Vencer o Mundo é levado ao ar diariamente pela Rádio Bandeirantes 820 AM, às 6 horas da manhã, e pela Rádio Daqui 1230 AM, às 18 horas. A Web Rádio Fé para Vencer o Mundo tem uma programação 24 horas por dia. E todos os nossos cultos e programações são transmitidas através da nossa página tabernaculodafé.org.br. Amanhã, quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã, temos aquela transmissão de uma reunião de oração através da nossa página na internet. E a partir das 19 horas, uma mensagem sendo transmitida, uma mensagem pregada pelo nosso pastor Joaquim Gonçalves. Esses cultos de oração são transmitidos de segunda a sábado, às 8 horas da manhã, e às terças e quintas, a partir das 19 horas, temos tido estas poderosas mensagens pregadas pelo nosso pastor, e aos sábados, a partir das 18 horas. A irmã Alessandra, a irmã Meire e o Conjunto da Fé cantam um hino de saída, Maravilhoso Nome. Ouça-nos novamente amanhã, neste horário, nesta emissora,
se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Boa noite com Jesus. Bendito seja o teu nome, no céu, na terra e no mar, nas estrelas e no firmamento, o teu nome firmado está. Quem te conhece te adora, rende-te graça e poder. Then when you do that, then you seek the baptism of the Holy Ghost until you're filled with the Holy Ghost. And I'll meet you in the morning by the bright riverside. When all sorrows have drifted away, I'll be standing at the portal when the gates open wide. At the close of life's long weary day, I will meet you in the morning with a how do you do? And we'll sit down by the river and with rapture old acquaintance renew. You will know me in the morning by the smile that I wear. I will meet you in the morning in
and the city built foursquare. Father God, they are yours now, sealed into the kingdom of God, the Holy Spirit dealing with them. When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure could be. When the voice of God said, who'll go for us? Then he answered, Master, here send me. Speak, my Lord. Oh, speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer. Yours and me. Look out over the city. Let me anchor there. Deixe-me ancorar ali. Oh, que coisa! Let me sound with the evergreen tree. Amen. When this life's journey is over, Deixe-me assentar ao lado da árvore sempre viva quando a viagem desta vida terminar. oh, covet not this world's vain that's so rapidly decaying. Oh, não cobicem as vãs riquezas deste mundo que tão rapidamente acabam. Seek to gain those heavenly treasures. They will never pass away. Procurem ganhar aqueles tesouros celestiais, eles nunca passarão. Oh, to God's unchanging hand. Oh, to His unchanging hand. That's right. Segure na imutável mão de Deus. Segure na sua imutável mão. Correto. When this journey is completed, if to God you have been true, Quando esta viagem se completar, se com Deus você foi verdadeiro, and right to holy glory, your enraptured soul. lindo e brilhante seu lar na glória, sua alma raptada vislumbrará. One of these nights, or one of these mornings, or one of these middays, your soul's going to pull from your body like a tooth being abstracted. Numa destas noites, numa destas manhãs, ou num destes meio-dias, sua alma sairá do seu corpo como um dente sendo extraído. You're walking on brittle threads that might break through at any time. Você está andando em fios frágeis que podem se romper a qualquer hora. But why I care? Why do you care? Mas o que me importa? O que te importa? Why he'll lift him up with his everlasting wings. Pois ele o levantará com suas asas eternas. He'll catch him when that soul breaks out of here. There'll be someone sitting at the end of the road. Amen. Ele o apanhará quando aquela alma saltar daqui. Haverá alguém de pé no fim do caminho. I'm out to bear him up and undergird him with his everlasting arms and take him down through the valley of the shadow of death. Oh, para carregá-lo e envolvê-lo com seus braços eternos e passar com ele pelo vale da sombra da morte. To present him here faultless and blameless before the Father. Para apresentá-lo ali sem culpa e sem mancha diante do Pai. So why would we worry? Então, por que nos preocuparíamos? Why would we care about what the world's got to say or what this or the other? Por que nos preocupamos com o que o mundo tem a dizer? Ou o que é isto, aquilo outro? As long as we got God's unchanging hand, what do we care for?
contanto que tenhamos a mão imutável de Deus na nossa, para que nos preocuparmos Graças a Deus. Boa noite com Jesus, irmãos. Deus continue abençoando a cada um de nós nesta noite, neste culto de adoração, de oração ao nosso Deus. Vamos começar fazendo uma oração. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, Deus eterno, te agradecemos, ó Deus, por mais uma vez estar aqui neste lugar, na tua casa, ó Pai. Reunidos em companheirismo, podendo ver a face uns dos outros, ó Pai, ver a face de cada irmão e sentir a tua presença, ó Deus. Possamos ter um bom tempo nesta noite, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Olha para cada um de nós, ó Pai, através do teu sangue derramado ali na cruz do Calvário, e que cada um possa ser, ó Deus, ajudado pelo Senhor nesta noite. No nome do Senhor Jesus Cristo pedimos. Amém. Vamos louvar a Deus. Se você deseja inclinar a sua cabeça com o corinho, ao chegar bem mais perto de Deus, já em espírito de oração, vamos louvar a Deus com este corinho. Vamos todos adorar neste momento ao nosso Deus. Ao chegar bem mais perto de Deus, ao chegar bem mais perto de Deus. Ao chegar bem mais perto de Deus, ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei tua mão me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, Mais uma vez. ao chegar bem mais perto de Deus, ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei tuas mãos me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei como plumas nos ares, sentirei como nuvens a voar, sentirei tuas mãos me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, Mais uma vez a última estrofe. sentirei como plumas nos ares, sentirei como nuvens
Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É aqui o lugar para falar com Deus. É aqui o lugar para falar com Deus. É aqui o lugar para falar com Deus. É aqui que Deus fala com os filhos seus. É aqui o lugar para falar com Deus. É aqui que Deus fala com os filhos seus. Se você ora, se você ora, irmão, se você chora, irmão, tem um anjo bem pertinho de você. Se você ora, irmão, se você chora, irmão, tem um anjo bem pertinho de você. Mais uma vez. É aqui o lugar para falar com Deus. É aqui que Deus fala com os filhos seus. É aqui o lugar para falar com Deus. É aqui que Deus fala com os filhos seus. Se você ora, irmão, se você chora, irmão, tem um anjo bem pertinho de você. Se você ora, irmão, se você chora, irmão, tem um anjo bem pertinho de você. Amém. Graças a Deus. Agora é com o nosso pastor Gideão Marinho. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe a nós todos, em nome de Jesus. Seja Ele o principal no nosso culto de oração. Tem um fenômeno que acontece sempre, desde que eu sou criança, desde criança, eu observei que quando está fazendo frio, muita gente não vai à igreja. Temos medo do frio. É interessante, né? Muita blusa, roupa dobrada, e aqui estamos. Mas estamos, eu acredito que muita gente está pela internet. Nós vamos dedicar a Deus esses momentos de oração e termos nosso culto. Nós vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia. Hebreus capítulo 4, verso 14, a seguir,
que diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós em tudo, foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Senhor Deus, se tem um tempo que é oportuno, é o dia de hoje que nós estamos vivendo, o tempo que nós estamos vivendo e que se aproxima da vinda do Senhor. Ajuda nós, ó Deus, nessa noite. Em nome de Jesus, nós te pedimos a tua companhia neste culto de oração, que o Senhor nos conduza e nos dirija. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Vamos assentar, irmãos. Vou começar aqui lendo o irmão Branham, quando ele faz uma declaração na mensagem: é sua vida digna do Evangelho? É uma pergunta, no parágrafo 138, quando o nosso profeta nos diz: cristão, vocês devem ter uma relação pessoal com Deus. Cristão, cristã, você deve ter uma relação pessoal com Deus. E a relação pessoal não é só ouvir, que é o normal, mais natural da gente imaginar o que a gente faz na igreja. O que a gente faz na igreja? A gente vai ouvir, mas não é só ouvir, é falar também, é uma troca. Comunhão não é apenas ouvir, comunhão é falar também. E esse culto é dedicado para isso. E mais do que ouvir e falar com Deus, que o irmão Branham fala para nós aqui, mais do que isso, de ouvir e de falar, é Deus saber o que a gente pensa e a gente saber o que Deus pensa. Imagina um casal que a gente julga que é muito bem casado, que um adivinha a vontade do outro. É a comparação mais comum que eu posso fazer. Um adivinha o que o outro deseja. Isso é que é comunhão pessoal, relação pessoal. Vai aproximando da característica que nós temos que ter com Deus. Deus saber do nosso coração, saber da nossa vontade, e nós sabemos da de Deus. Isso é muito especial. Vocês devem ter uma relação pessoal com Deus. O irmão Branham falando. Por que ele podia falar? É porque ele tinha essa relação, essa comunhão com Deus. Ele fala em várias mensagens da forma com que ele adorava, a forma com que ele tinha contato com Deus. A fim de serem filhos de Deus, vocês devem ter uma relação com Deus. Ele repete. Então, por que ter uma relação com Deus? Uma proximidade, uma comunhão com Deus? Para ser filho de Deus. Andar junto. Ele deve ser seu pai, a fim de que você seja um filho. E Ele é o nosso Pai. Você vai levantar a mão e dizer: eu sou filho de Deus. Bem, sim, para sermos filhos de Deus e Ele ser o nosso Pai assim, com todas as características, nós precisamos ter a mesma aparência de Deus, as mesmas atitudes, os mesmos gestos, as mesmas vontades. O jeito de falar é igual, mais ou menos do mesmo jeito. E você encontra uma família, normalmente o jeito que os filhos falam é o jeito dos pais. Se é mais apressado, se é mais rápido, se é mais devagar.
porque convive muito, então toma característica, até a entonação de voz costuma ser, a não ser que não tenha tido uma convivência, mas se tem essa convivência, essa relação pessoal de vida das crianças desde que nasceram até ficarem jovens, grandes, até a entonação de voz costuma ser igual. E aí você compara com Deus. Mas eu vou voltar àquele evangelista, um grande pregador, que é o John Bunyan. E ele fala justamente sobre a relação das crianças com os pais. E eu parei aqui na quarta pergunta, que o irmão pergunta para ele e ele responde sobre oração. Nós havíamos falado que não tem uma fórmula de oração, né? Não tem um jeito prescrito, uma receita de bolo, assim, você faz assim, 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 para orar, para falar com Deus. Quer dizer, nós estaremos repetindo um credo, né? Repetindo uma série de coisas para orar. A gente vai na igreja, repete uma sequência de palavras, repete uma oração decorada, repete uma cartilha. E não é uma cartilha, oração não é uma cartilha. Às vezes oração não é nem palavra, às vezes oração é só suspiro, às vezes é só lágrima, é só um anseio assim de dentro. É oração, para Deus é oração e Ele compreende. Mas aí então, falando se a oração não é uma fórmula, o irmão pergunta, mas se nós não usamos fórmulas de oração, como ensinaremos nossos filhos a orar? Aí então eu tomei, essa aqui ela é para nós pais que temos filhos, né? Principalmente para quem tem criança e que ensina, e para quem não tem criança também, porque isso aqui me ensinou muito quanto à oração, gente. Por isso eu tenho que falar devagar, eu não posso ir depressa, porque a gente precisa pensar, precisa mastigar assim, para a gente aprender com a alma mesmo, com o coração, com a alma, e fazer aquilo passar pelos nossos ouvidos e cair lá no profundo, assim, para a gente ser melhor, né, cristão, ter uma relação com Deus. Então, se não usamos fórmula, como nós ensinaremos nossos filhos? Pais que têm filhos na escolinha e etc. E outros. E ele responde, minha opinião é que os homens seguem um método errado para ensinar seus filhos a orar, ensinando-lhes precocemente a recitar frases, como é comum. Nós ensinamos desde pequenos os nossos filhos a recitar frases. E às vezes é necessário mesmo, mas aquela recitação, ensino de recitar, perdura. E aí se cresce do mesmo jeito, recitando frases. Ora, o recitar frases não difere muito de uma reza repetida e às vezes sem sentimento algum, às vezes rindo de uma graça que aconteceu ali, mas recitando a oração. É uma reza, sem pensar, sem colocar vida naquilo. Então, o pregador disse desse jeito, minha opinião é que os homens pegam um método errado. Então, qual que é o método certo? Parece-me muito melhor, a opinião dele, parece-me muito melhor dizer-lhes para os filhos que, por natureza, nós somos criaturas perdidas, por natureza. Isso aqui é um ensinamento, não é uma repetição para a criança, é um ensinamento para a criança. Olha, por natureza nós somos criaturas perdidas e são criaturas perdidas que estão debaixo da ira de Deus por causa do pecado por causa do pecado original e do seu próprio.
explicar-lhes também que é natureza da ira de Deus e a duração da miséria. Se isso se faz consciente, saberão orar muito mais cedo. A maneira de aprender a orar é através da convicção do pecado. Guarda isso. A maneira de orar, de aprender a orar, é através da convicção do pecado. Um método que também serve para ensinar nossos amados filhinhos. Fazê-lo de outra maneira, ou seja, esforçar-se para ensinar às crianças fórmula de oração, antes que saibam qualquer coisa, é a melhor maneira de torná-los hipócritas. Fala sem pensar, né? Parecem pesadas essas frases, mas capta o espírito que ele está tentando dizer. E para inchar-lhes de orgulho, faz eles não serem sinceros, lhes incha de orgulhos, porque aprendem a orar, né? Ensinem, pois, os vossos filhos a conhecer o infeliz estado e condição em que se encontram, falando-lhes do inferno, falando-lhe dos seus pecados, da perdição e da salvação, da maneira de escapar de uma e de gozar da outra. Olha o que nós devemos ensinar. E isso fará com que as lágrimas brotem nos seus olhos e que sinceros lamentos saltem dos seus corações. Que profundo, né? Vou repetir. Fale do inferno, dos pecados, da perdição e da salvação, da maneira de escapar de uma e gozar da outra. E isso fará com que lágrimas brotem de seus olhos e que sinceros lamentos saltem de seus corações. E então poderão dizer-lhes a que devem orar e em que nome podem falar-lhes sobre as promessas de Deus e de sua eterna graça estendida aos pecadores segundo a palavra. Agora, nós não tínhamos falado no culto passado, no último culto, essas três coisas. Primeira coisa para compor uma oração: a sua condição corrompida, sua própria condição corrompida, pecaminosa. Segunda coisa a se lembrar na oração: as promessas de Deus. E a terceira coisa, o que Cristo fez anteriormente a outros pecadores. Do mesmo jeito ele aplicou para as crianças. O que você deve ensinar para as crianças? Olha, nós nascemos em pecados, viemos ao mundo falando mentiras desde pequeno. Esse é o pecado original, né? Que desde pequenininho nasceu já como homem, já é pecador. Já mentimos, já erramos. Esse é o pecado de nossos pais. Nascemos pela via que não é a via da palavra, que o homem deveria ser pela palavra, como foi o primeiro homem, mas nascemos através do desejo carnal. Só isso já é pecado. E aí então você ensina do pecado original, ensina do nosso próprio pecado que nós cometemos diariamente. E então a criança vai tomar consciência que ela tem um inferno para se afastar e um céu para chegar perto dele. Isso vai gerar nela uma vontade, um desespero para chegar perto de Deus e vai falar com Deus. Olha como a oração brota de nosso coração. Primeiro, você reconhece sua confissão. Segundo, você vê as promessas de Deus. O que Deus prometeu? Deus falou do pecado, falou da separação eterna. Destituídos estão da glória de Deus. Mas também tem promessa que todo aquele que busca, acha, todo aquele que bate, abrir-se-á. Você lembra das promessas de Deus. E em terceiro lugar, o que Deus já fez por outras pessoas. E a criança, tomando consciência disso, ela muda o jeito de falar com Deus. Ela vai falar o que tiver dentro do coraçãozinho. Agora eu estou falando de criança, eu estou falando de nós adultos. Nós estamos falando de nós todos que
não deve ter uma oração repetida por uma sequência de coisas que a gente quer pedir para Deus. Você já viu criança no supermercado? Tudo que vê, aponta e quer. Mas o pai, ele sabe que não é aquilo. Às vezes até dá uma coisinha ou outra, mas ele sabe que o que ele precisa são outras coisas. E a nossa oração pode ser igual de menino no supermercado, pedindo tudo que vê, pedindo tudo que acha, que tem vontade, que atrai atenção. Oração não pode ser isso. O pai não vai dar. Às vezes ele até te dá uma coisinha assim, mas o pai, no geral, um bom pai, ele não vai dar. Ele quer um doce, o pai compra maçã, compra banana. Não é o que ele quer. É muito diferente. Então, a nossa oração repetida, decorada, numa sequenciazinha, você já sabe a ladainha do menino quando entra no mercado. É isso, aquilo, outro. É o colorido, é o gostoso, é o doce, é o que vai lhe chamar a atenção. Deus conosco. Então, veja só, se a criança toma aquela consciência, ou se nós tomamos a consciência disso, então sua oração muda, porque vocês têm a consciência. Nós entendemos o que nós estamos precisando. Nós estamos precisando de comunhão com Deus. Nós estamos precisando realmente de altar. Nós estamos precisando mesmo de viver uma vida mais véu adentro ainda, porque o tempo é urgente, a hora é apressante, o pecado cada dia ficando mais comum. A gente começa a amadurecer, quando uma criança começa a amadurecer, começa a crescer, quando o crente começa a amadurecer, e ele para de ficar pedindo para comprar mais uma coisa, para mais uma bênção, cuida do meu serviço, da minha família, do meu emprego, abençoa-me, e só isso. A oração da gente muda de nível, e a gente passa a sentir a necessidade da alma. Veja o quanto isso é precioso. Ou seja, você vai sim pedir a Deus, vai rogar a Deus para a solução de determinados problemas da vida, você vai dobrar o joelho e vai falar, claro, você inclui, mas a sua oração vai passar a ser por um motivo muito mais profundo, muito mais especial. Você vai desejar de alma comunhão com Deus, companhia de Deus, desejar de alma estar véu adentro. Desejar de alma ser agradável a Deus, ter uma alma agradável a Deus, aquele sentimento que é o que Deus quer que a gente peça. Isso muda ou não muda o jeito da gente orar? Isso faz a gente crescer na fé. Quando você toma, gente, problemas, lutas que a gente sofre, confrontos, quantas coisas. Não é para a gente pedir a Deus para livrar nós deles. É para a gente chegar mais para perto de Deus. É o que Deus quer, permitindo angústias. E a gente está orando, pedindo a Deus para tirar o problema. Não, Deus não vai tirar. Ele quer que a gente fique mais perto dele. Ele quer que a igreja tenha mais comunhão com ele. Ele deseja que aquela casa, que aquele coração, que aquela família, que aquela alma fica mais perto dele. Chega mais para perto de Deus, aproxima mais perto de Deus. É isso que Deus quer, é por isso que Ele permitiu você passar pelo que está passando. Por qual outra razão Deus iria permitir você passar pelo que está passando? Pense aí. Por qual outro motivo? Só para você pedir para Ele afastar aquilo e Ele afastar e a gente continuar do mesmo jeito? Não é. Deus permitiu, permite e permitirá para te trazer para perto dele, para te levar a uma atmosfera maior, para subir o seu nível, para te aperfeiçoar. Nós estamos numa jornada ali, naquela pirâmide, nós estamos subindo e Deus quer que você suba. Ele só vai te encontrar lá em cima, Ele não vai te encontrar lá embaixo, lá nos primeiros degraus. É uma caminhada. Ah, pobres filhos queridos, que o Senhor abra seus olhos e faça deles cristãos santos.
das criancinhas, né? Que o Senhor abra seus olhos e faça deles cristãos santos. Davi disse: vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. É o Salmo 34. Vinde, meninos, vinde, crianças, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Eu vos ensinarei como temer ao Senhor. Por quê? De novo, por que de Deus permitir as dificuldades da vida? É para Ele te ensinar a temer ao Senhor. É para você ser um homem, uma mulher temente a Deus. O objetivo de Deus é te fazer uma mulher, um homem temente a Deus. Não é te fazer um incrédulo ou um orgulhoso através de Deus respondeu a minha oração, ou eu sei orar bonito, qualquer coisa assim, alguma coisa assim. Não, Deus quer te fazer um homem temente, um cristão temente a Deus, um cristão genuíno temente a Deus. Temer a Deus não é ter medo, você sabe disso. Não é ter medo de Deus. Temente a Deus é andar perto de Deus, é ter comunhão com Deus, é respeitar a Deus, a vontade de Deus. Respeitar a vontade de Deus, outra meditação, né? Certamente ele diz, vou amordaçá-lo, ou melhor, certamente ele não diz, vou amordaçá-los mediante uma fórmula de oração. Isso significa que uma fórmula de oração amordaça o cristão. Você viu que uma reza repetida, decorada, ela amordaça a alma. Então, pergunta aí, por que é errado uma reza? Porque amordaça a alma. A alma não pode falar com Deus, porque está predefinido as palavras. Já estão decoradas, já estão prontas as palavras. Isso deixa a nossa alma querendo falar, mas não fala. E Deus quer que você venha e deixa a sua alma falar com Deus. Deixa a sua alma expressar a Deus. Viu? Ainda que o Pai Nosso e Salmo 23 possa ser uma oração, mas vez em quando orada, vez em quando repetida, ela sai de dentro da alma. A alma é que ora o Salmo 23, não é o Salmo 23 que dita as palavras, não é o Pai Nosso que dita as palavras que nós temos que orar a Deus. Compreendeu a diferença? Então, Deus nunca disse, vou amordaçá-los mediante uma fórmula de oração, mas vos ensinarei o temor do Senhor. Então, como é que realmente resumo, não só das três coisas, das três coisas do reconhecimento do pecado, da vileza, lembrar das promessas de Deus e dos testemunhos de Deus. Não só isso, mas realmente em resumo do resumo, o que Deus quer que a gente tenha? Temor de Deus. O temor de Deus te fará orar do jeito que você deve orar. O temor de Deus fará a sua oração ser viva, como um fogo que realmente aquece. O reconhecimento do pecado. Essa é a oração que Deus ouve, que Deus tem prazer de ouvir. Deus e dos testemunhos de Deus. Não só isso, mas realmente em resumo do resumo, o que Deus quer que a gente tenha? Vos ensinar a ver o seu triste estado natural. O temor de Deus te fará orar do jeito que você deve orar. Vos ensinarei de Deus para a sua oração ser viva, como um fogo que realmente aquece. Estando vivendo de qualquer Essa é a oração que Deus ouve, que Deus tem prazer de ouvir. Deus e dos testemunhos de Deus. É um estado natural realmente triste. Não só isso, mas realmente em resumo do resumo, o que Deus quer que a gente tenha? Vos ensinar a ver o seu triste temor de Deus te fará orar do jeito que você deve orar. Vos ensinarei temor de Deus para a sua oração ser viva. Carnais, humanos. Olha, quando você ver um homem fazendo tudo que a vontade, que o coração manda, que os vícios mandam, que os desejos
você pode ter a certeza que ele é um homem vazio. Não tem, a alma não se alimenta disso. Vos ensinarei a ver o seu triste estado natural e instruí-lo na verdade do Evangelho, o qual, por meio do Espírito, gerará oração em todo aquele que em verdade o aprende. Quanto mais ensinarem isso aos seus filhos, mais eles derramarão seus corações em oração a Deus. Que precioso, hein, gente? Quanto mais você ensinar, ou quanto mais a gente aprender, eu vou falar assim para mim, quanto mais a gente aprender a reconhecer, ver nossa pequenez e ver a grandeza de Deus. Por isso que quando você vai na roça, num lugar da natureza, no campo, numa montanha, vê um pôr do sol, experimenta isso, começa a ver o pôr do sol e imaginar a grandeza de Deus. Começa a ver o rio, começa a ver a paisagem, começa a pensar na grandeza de Deus. É facinho você estar glorificando a Deus, você já está louvando a Deus, você já está reconhecendo a grandeza de Deus, você começa a se comparando, vendo quanto tudo aquilo, toda a natureza, toda a beleza, a exuberância. É fácil você pensar nas coisas de Deus, ver a grandeza de Deus, você deixa o humano para trás, começa a enxergar a Deus e aquilo sai. Naturalmente, aquele suspiro, aquela gratidão, como Deus é grande, como Deus é maravilhoso. E isso é que é puro, é que é a oração que nós precisamos ter. Ou seja, você começa a pensar em você, começa a pensar na sua indignidade, começa a pensar em você mesmo, não no sentido de se xingar, não gosto disso. Deus não gosta de eu não presto, não é nesse sentido não. Você começa a pensar na sua pequenez e na grandeza de Deus, no que Deus já fez por você, você começa a contar as muitas bênçãos, você começa a, como diz o hino, ficar surpreso quanto Deus já fez, e de repente brota uma oração poderosa dentro de sua boca. Isso é muito glorioso, gente. Deus nunca considerou a Paulo como um homem de oração, nem tampouco terá outros, até que ele foi convicto e convertido. E olha que Paulo lia a Bíblia de dia e de noite, estudava, passava na prova. O professor dele, que era Gamaliel, tinha orgulho de Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Tinha orgulho, mas lia a Bíblia, estudava, sabia a lei, era zeloso pela lei e nunca foi considerado por Deus um homem de oração. Mas, quando ele foi lá, caminho de Damasco, aconteceu tudo aquilo, e veio o anjo e falou com Ananias e falou assim: vai lá na casa do curtidor lá, Tiago, curtidor? Esqueci o nome, era curtidor. Vai lá na casa que lá tem um homem e ele está, quem sabe? Orando. Depois que Deus tratou com ele, ele ficou lá esperando Ananias chegar lá, orando. Aí começou a ser um homem de oração. Ele já no final da sua vida, que nós lemos agora no 26, 27, ele estava dentro do navio, algemado, condenado, navio perdido, e ele foi para o convés, lá para a salinha lá. O que ele estava fazendo? Orando. O homem passa a ter mais proximidade com Deus, passa a ter mais contato com Deus. É isso que nós estamos precisando, igreja. É reconhecer o nosso estado e reconhecer a grandeza de Deus. Você vai orar diferente, sua oração vai ser mais poderosa. Muitas vezes, ser de oração não é orar a noite inteira. Não é oração longa que o outro dorme, que a esposa dorme. E não é isso não, mas é uma oração com qualidade. Às vezes curtinha, mas com qualidade. Porque ali tem alma, ali tem pequenez, tem reconhecimento, tem confissão, porque se reconhece o seu tamanho, tem confissão. Senhor, eu não sou nada. É confissão. Tem confissão, tem louvo, adoração, né? Quando você começa a glorificar a Deus,
ela é composta de confissão, ela é composta de adoração, ela é composta de reconhecimento de seus pecados, suas fraquezas, reconhecimento da grandeza de Deus, e é uma oração completa, às vezes curta, não como crítica às crianças, eu creio que elas estão aprendendo e vão aprender ainda mais, mas não é aquela oração, Senhor, abençoa meu pai e minha mãe, compreende? Passa a ser algo que sai da alma. Quando você chega ao altar e dobra o joelho e começa a falar com Deus, não tem uma sequência de palavras, mas é algo que a alma está querendo falar com Deus. Aproveita o tempo e fala com Deus. As crianças, aleluia. Eu creio que é o Espírito que move as palavras. Isso você está abrindo o coração para Deus dirigir. Ele pega esse coração e faz sair dele as palavras que Ele próprio quer ouvir. Algo que sai da alma. Quando você chega ao altar e dobra o joelho e começa a falar com Deus, muito precioso. Depois a gente continua uma sequência de palavras, mas é algo que a alma está querendo falar com Deus. Aproveita o tempo e fala com Deus. As crianças, aleluia. É o Espírito que move as palavras. Isso você está abrindo o coração para Deus dirigir. Ele pega esse coração e faz sair dele as palavras que Ele próprio quer ouvir. Algo que sai da alma. Quando você chega ao altar e dobra o joelho, você vai sair aliviado. Muito precioso. Não vai sair assim com uma sequência de palavras, mas é algo uma descrição, uma transformação. Aproveita dentro para fora assim. Aleluia. É o Espírito que move as palavras. Isso você está abrindo o coração para Deus dirigir. Ele pega esse coração, cânticos, aquela atmosfera. Por quê? Porque você realmente teve contato com o Espírito de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a nós. Então vamos orar? Vamos orar, gente. Venha, seja Ele o principal, para o altar, ou aí no banco. E quem está em casa aí também, do mesmo jeito. E esse culto é dedicado para isso. Faz do mesmo jeito. Mais do que ouvir e falar com Deus, está sendo ensinado pelo Espírito. Fala para nós aqui, mais do que isso. Aprenda, põe em prática. De falar. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. É Deus saber o que a gente pensa e a gente saber o que Deus pensa. E Senhor, quem está em casa Deus, aí também, do mesmo jeito. Nosso esse Pai culto querido, é dedicado faz do mesmo jeito. Aqui, Senhor, nós estamos Deus, mais uma vez. Está sendo ensinado para sentir a Tua presença. Mais do que isso, aprenda, para fazer valer o Deus. Aleluia. Os nossos glória passos a Jesus. Até a Deus casa saber do o que Senhor. A gente pensa e a gente saber o e que aqui, Deus Senhor, pensa. nós estamos porque nós cremos, e quem Senhor, está na em casa aí manifestação também, do mesmo jeito, da esse glória, culto é dedicado faz para isso. do mesmo nós cremos jeito. na Aqui, manifestação Senhor, do poder mais uma vez. Está sendo ensinado. Então nos ajuda nesta hora, meu mais Deus. do que isso. Aprenda, Até mesmo como orar. Aleluia. Nos ensina, ó Deus, até a casa a sermos mais gratos. E aqui, Senhor, sermos mais agradecidos, Senhor, porque nós cremos, como Senhor, nós estamos em casa aí também, do mesmo jeito. Que quem mais é agradecido, nós cremos na manifestação do poder, Jesus, querido. Está sendo ensinado. Então, e aqui, ó Deus, há um povo que ama a Tua palavra e orar. Aleluia. Há um povo, Deus, que ama o Senhor, a sermos mais gratos. E aqui, Senhor, nós estamos mais agradecidos com um propósito, porque nós cremos, como nós estamos em casa aí também, buscar a Tua presença. Então nos ajuda nesta hora, Senhor. Fortaleça a nossa vida. Fortaleça o nosso coração. Para que assim, ó Deus, nós possamos sentir o toque da Tua mão em cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, você que está em casa nesta hora, sinta a mesma atmosfera de céu, a mesma atmosfera de Deus aí onde você está. Faça da sua casa o seu altar, porque o Senhor Deus de Israel, Ele satisfará o desejo do teu coração.
Ele satisfará o desejo daquilo que você tanto tem pedido, que você tanto tem necessidade. Abra o seu coração nesta hora e sinta a presença dEle. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Essa mãe, ó Deus, que tem lutado com tudo pelos seus filhos, pela sua casa, para fazer da sua casa um céu. Oh Jesus, o Senhor é um Deus que faz acontecer. O Senhor é um Deus que preocupa com os seus filhos. E aqui nós estamos nesta noite, Senhor, com o único objetivo, meu Senhor, é sentir a Tua presença. Aleluia! Glórias ao Senhor. Santificado és a Tua presença, Senhor. Abençoa, meu Deus, a Sua igreja. Abençoa, meu Deus, aqueles que nesta hora estão clamando, Senhor, às vezes por um problema irreversível aos olhos humanos, mas aos Teus olhos, ó Deus, um olhar do Senhor resolve tudo. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Santificado és a Tua presença. Há muita fé aqui nesta hora. A fé de céu aqui, a fé de salvação, a fé de cura divina, a fé de libertação aqui neste lugar. Aleluia, Senhor. Acende, meu Deus, no nosso coração a chama da fé, a chama do desejo de orar, a chama do desejo de estar mais perto do Senhor. A chama, Jesus, de Te servir. Nos ajuda nesta hora, Senhor, a sermos mais crentes, a servir melhor. Oh, Senhor, onde nós estaríamos nesta hora se não fosse o Senhor, se não fosse a Tua presença? Quantos livramentos o Senhor tem nos dado, meu Deus, que nunca nós iremos conhecer, mas o Senhor tem nos dado o livramento. Só de nós estarmos aqui, ó Deus, que livramento, meu Senhor, que livramento é nós estarmos aqui, porque se nós estivéssemos fora daqui, meu Deus, nós estaríamos vulneráveis ao mundo. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Santificado és a Tua presença. Dá no nosso coração, como diz o hino, mais desejo de orar, mais desejo de estar na Tua presença, mais desejo, meu Deus, de ver o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor Jesus, há uma gratidão muito grande na nossa alma, Senhor, de saber, ó Deus, aonde nós estamos, meu Pai, de saber dessa sustentação da fé. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia, abençoa, meu Deus, nesta hora, cada família, meu Senhor, que aqui está clamando, seja em casa, seja aqui no santuário. Oh, meu Deus, oh, meu Senhor Jesus, o Senhor é o nosso Deus. Aleluia, oh, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, meu Deus. O Senhor tem nos dado cura divina quando nós precisamos. O Senhor tem nos alimentado com o pão do céu
com o pão físico, meu Deus. Ó Jesus, Santo Deus de Israel, e aqui nós estamos, meu Deus, agradecidos ao Senhor, te louvando, meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, glórias e glórias e glórias. Aleluia. Senhor Jesus, Pai Celestial, estamos aqui, ó Pai, reconhecendo o que nós somos, ó Pai, reconhecendo que somos pecadores, ó Pai, salvos pela Tua graça, ó Pai, alcançados pela Tua mão de misericórdia, ó Pai. Te agradecemos por esta salvação, por essa tão grande redenção, ó Pai. O Senhor pensou em cada um de nós e não olhou para a nossa indignidade, ó Pai, mas estendeu a Tua mão e nos salvou, nos perdoou. Senhor Jesus, reconhecemos também, ó Pai, que não podemos fazer nada por nós mesmos, ó Deus. Não posso fazer nada por mim mesmo, pelo meu irmão, pela minha irmã. Não podemos fazer nada uns pelos outros, mas colocamos nas Tuas mãos as nossas vidas, ó Pai. Colocamos nas mãos de quem pode, ó Deus. O Senhor é grande, ó Pai. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é bondoso. O Senhor é um Deus amoroso, ó Pai. O Senhor é um Deus que não olha para as nossas iniquidades, ó Pai, mas o Senhor olha para nós através da graça, da misericórdia, do Teu amor, que deu a Tua vida ali no Calvário, ó Pai, porque o Senhor nos ama, e o Senhor sabe o que nós necessitamos, ó Pai. O Senhor sabe que a nossa alma necessita nesta hora. Ela grita dentro de cada um de nós, ó Pai, por uma perfeição. Grita dentro de cada um de nós, ó Pai, por um perdão. Grita dentro de cada um de nós, buscando, ó Pai, a estatura de um varão perfeito, ó Deus. E o Senhor sabe como fazer isto por cada um de nós, ó Pai. Nós não sabemos, ó Pai, fazer isto que nós necessitamos, ó Pai, esta aproximação do Senhor, essa perfeição, para estarmos, ó Pai, prontos para a hora da Tua vinda. Mas o Senhor sabe fazer isto por nós, ó Pai. Possamos a cada dia, a cada noite, a cada culto, a cada reunião, estar buscando esta perfeição que o Senhor tem para dar a cada um de nós, ó Pai. Colocamos nossas vidas nas Tuas mãos, nesta hora, a vida de cada um dos Teus filhos, de cada família, de cada criança, de cada pai, a vida do nosso pastor, de sua família, ó Pai, de toda a igreja, ó Pai. Colocamos tudo nas Tuas mãos, ó Deus. O Senhor sabe como cuidar de nós, ó Pai. O Senhor sabe como cuidar do Teu povo, da Tua igreja, ó Pai. Quando nós nos encontramos às vezes perdidos, sem saber o que fazer, mas o Senhor sabe como fazer por nós, ó Pai. Por isso colocamos nas Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, Te pedimos, Te agradecemos e Te louvamos. Amém. Vamos exaltar as Suas Canta, canta mais alto, deixa a gente meditar, cantar essa letra. Dei o Seu louvor, vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. Aleluia, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Aleluia, aleluia, o Senhor está aqui. Vamos glorificá-lo,
Vamos dizer graças a Deus, louvado seja o Senhor. Deixe a sua alma falar essas palavras de adoração, dizendo: Senhor, muito obrigado, graças ao teu nome, temei a Deus e dai-lhe glória. Aleluia, graças a Deus por todas as coisas. Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, aleluia. Vamos todos dizer juntos: graças a Deus por mais este culto de oração, onde estamos aprendendo como falar com Deus, como buscar aquilo que estamos necessitando, e nesta noite aprendemos um pouco mais. Deus também abençoa os nossos irmãos que participam pela internet, participaram: irmã Janaína Câmara, irmão Kleber Rodrigues, irmã Lena Silva em Cachoeirinha, Minas Gerais, irmã Érica Olizan, Jardim Gá, irmão Tiago Braga e família, irmão Damasceno e Noemi, irmãos Laelson, Daiane e Davi, irmã Nazaré Bastos em Trindade, irmão Tico, irmão Zária, irmã Isabel Souza, irmão Cícero de Sá em Novo Gama, irmã Márcia Martins e Stephanie em Anápolis, irmã Ronilda Gonçalves, Thaís Rosa, Beatriz e Eziel, irmão Eduardo Pereira, irmão Adolfo e a irmã Adelita, também a irmã Terezinha e família em Chapecó, também a irmã Eunice notifica sua ausência por motivo de trabalho. Aproximadamente 80 irmãos participando pela internet. Deus abençoe a cada um dos irmãos que participaram conosco. Deus vos abençoe, Deus continue vos recompensando. E se o Senhor permitir, sexta-feira, culto de pregação, continuação, estudo da mensagem, conferências. Lembrando também que no próximo domingo à noite teremos a Santa Ceia do Senhor, presencial. E o culto doméstico, às 6h28 da manhã. Agora o pastor Gideão começou o estudo da Carta de São Paulo aos Romanos. Terminou Atos dos Apóstolos, e agora a Carta de São Paulo aos Romanos, de manhã, às 6h28 da manhã, no culto doméstico. Abençoe seu irmão, sua irmã que está do teu lado, levantando a sua mão, dizendo: Deus continue te abençoando, e tenham todos uma boa noite, um bom retorno com Jesus. Amém. Eu quero, meu Senhor, viver só para ti e andar sempre em sua luz, servir com muito temor sempre ao meu Jesus e um novo canto entoar. Eu quero, meu Senhor, andar em sua bela luz e amar aos que me perseguem, viver só para os outros e
Quando a noite chegar, quero sentir, Senhor, tua presença em meu ser. E ouvir sempre o Senhor